Se você chega inteiro na prova, mas simplesmente desaparece no sprint final, o problema não é falta de vontade nem falta de perna, é falta de preparo neuromuscular específico. Sprint não é improviso, não nasce no último quilômetro e não se resolve com treino aleatório de explosão feito de vez em quando. Potência de sprint é uma habilidade altamente treinável que depende da integração entre sistema nervoso central, recrutamento de unidades motoras de alto limiar, rigidez músculo-tendínea, capacidade de aplicar torque em altíssima velocidade e controle técnico sob fadiga. O primeiro erro do ciclista comum é acreditar que sprint é só força bruta, quando na realidade força máxima é apenas a base. Sem coordenação intermuscular e taxa de desenvolvimento de força elevada, você até empurra pesado, mas demora demais para produzir potência útil. A elite treina sprint começando fora de fadiga para educar o sistema nervoso e depois leva esse estímulo para dentro do contexto de prova, onde a fadiga já está instalada. Outro ponto crítico é a relação entre cadência e torque. Sprint eficiente não é girar loucamente nem travar a marcha, é encontrar o ponto em que você consegue aplicar o maior torque possível sem perder velocidade angular. Isso exige treino consciente, repetição curta, recuperação completa e foco absoluto na qualidade da contração. Sprint treinado cansado o tempo todo só ensina o corpo a ser lento. A base real do sprint começa fora da bike, no treino de força. Exercícios multiarticulares com cargas altas e intenção máxima de movimento aumentam a ativação neural e melhoram a capacidade de gerar potência instantânea. Não é hipertrofia estética, é eficiência neural. Ciclistas que ignoram força sempre vão perder no final para quem entende isso. Também é fundamental entender que sprint final raramente acontece em estado fresco. Por isso, além da potência máxima, você precisa desenvolver resistência à fadiga neuromuscular. Isso é feito com blocos específicos de treino, onde o sprint acontece após esforços prolongados próximos ao limiar, simulando o que realmente ocorre na prova. Outro erro grave é negligenciar a posição. Biomecânica ruim mata o Watts. Selim, avanço, largura de guidão e estabilidade de core influenciam diretamente a capacidade de transferir força para os pedais no sprint. A elite ajusta a posição pensando também no final da prova, não só no conforto em ritmo constante. Existe ainda o fator energético. Sprint final sem glicogênio é teatro. Quando o músculo está depletado, a taxa de disparo neural cai e a potência despenca. Quem chega no final sem sprint geralmente errou na estratégia de carboidratos horas antes, não no último minuto. O sistema nervoso precisa de glicose disponível para coordenar contrações rápidas e intensas. Outro ponto ignorado é a frequência de estímulo. Sprint não se melhora fazendo uma sessão isolada por mês. Ele precisa aparecer de forma estratégica ao longo da periodização, com variação de contexto, carga e recuperação. A elite trata sprint como habilidade técnica, não como acessório. E tem a parte que dói ouvir. Sprint também é tomada de decisão. Quem hesita, perde. Isso é treinável. Treinar sprint envolve treinar timing, leitura de prova e confiança no próprio motor. Se você quer parar de ser espectador no último quilômetro e começar a disputar de verdade, precisa sair do treino genérico e seguir um sistema que desenvolve força, potência, técnica e resistência neuromuscular de forma integrada. É exatamente isso que um método estruturado faz. Potência de sprint não é dom, é construção, e quem constrói certo chega no final para ganhar, não para assistir. Existe ainda um fator decisivo que quase ninguém trabalha: a taxa de aplicação de força no pedal. Não basta ter pico de potência alto no gráfico. O que decide o sprint é quão rápido você consegue sair de zero em tensão para a máxima produção mecânica. Isso é taxa de desenvolvimento de força, um dos principais diferenciais entre quem vence e quem só aparece bem nos números depois. Essa capacidade é construída com estímulos extremamente curtos, explosivos, com recuperação completa porque o sistema nervoso aprende por qualidade, não por exaustão. Outro ponto ignorado é a rigidez do sistema músculo-tendíneo. Tendões eficientes funcionam como molas, armazenam e devolvem energia. Sem rigidez adequada, parte da força se perde antes de virar velocidade.
Treino de força pesada, pliometria bem dosada e sprints em baixa cadência desenvolvem exatamente essa característica. Também quase ninguém fala do papel do core no sprint. Um core fraco dissipa a potência, rouba watts e cria instabilidade no tronco, principalmente em sprint em pé. A elite treina core não para estética, mas para transmissão de força direta entre membros inferiores e o conjunto bike-guidão. Outro erro clássico é treinar sprint sempre sentado ou sempre em pé. Sprint eficiente exige domínio das duas posições, porque o contexto da prova nem sempre permite escolher. Isso é coordenação, não improviso. Existe ainda a variável da fadiga residual. Muitos ciclistas treinam sprint em dias errados, com o sistema nervoso saturado, e depois concluem que não nasceram para isso. Sprint não melhora em estado de exaustão neural. Ele precisa de dias estrategicamente posicionados dentro da semana, com carga global controlada. Outro ponto negligenciado é a cadência inicial. O primeiro segundo do sprint define tudo. Quem erra a marcha perde o timing e demora a embalar, e dificilmente recupera. Isso se treina. Treinar sprint é treinar decisão automática sob estresse. Também é preciso falar de idade biológica. Acima dos 40 anos, manter potência de sprint exige ainda mais atenção à recuperação, força máxima e estímulos neurais frequentes. Ignorar isso acelera a perda de fibras de contração rápida. A Elite Master entende isso e por isso continua sprintando forte enquanto outros somem do final. Sprint não é um evento isolado, é o resultado de meses de preparação integrada entre força, potência, técnica, energia e cérebro. Quem trata sprint como detalhe, vira figurante. Quem trata como sistema, disputa vitória.